A ESPM, através do Instituto Cultural, lança uma obra histórica, o Almanac Lemaire. E nós estamos aqui com Geraldo Alonso, que é o diretor do Instituto Cultural e que vai nos falar a respeito. É bom ter você aqui, Geraldo. É meu prazer estar aqui mais uma vez nesse espaço tão simpático que você propicia a nós do mercado. Eu gostaria que você falasse sobre um dos novos lançamentos do Instituto Cultural, que é o Almanac Lemaire. Rapidamente, falando sobre o Instituto Cultural da ESPM, é uma área onde a gente se propõe a criar conteúdo, de preferência novo, para complementaridade da formação dos nossos alunos e professores. No caso, o Anúncios do Almanac Lemaire foi editado agora no final do ano, e conta a história. Ele traz 40 anúncios que à época eram chamados de notabilidade e não anúncios, recolhidos de 1919 a 1922 e 23. E são anúncios que têm algumas características. Eles são a cores, eram as primeiras publicações a cores, e como nós estamos falando em 1919, 1922, 23, 24, não havia agência de propaganda ainda no Brasil, visto que a Eclética não tinha iniciado ainda. E esses anúncios, esses 40, foram produzidos, desenhados para empresas brasileiras por artistas franceses. Geraldo, a estruturação desse livro, desse almanac, ele foi feito de que forma? Digamos, sequencial, ou o Instituto fez alteração adequando as imagens, os clientes, um período X? O almanac, junto com o jornal, junto com os folhetos, era um veículo extremamente importante na virada do século. Então era um meio extraordinário e ele tinha algumas características. A primeira delas é que ele era anual. A segunda é que ele trazia várias informações sobre o Brasil geográfico, o Brasil populacional, o Brasil econômico, etc. O terceiro é que ele tinha cerca de 1000 páginas, tá? Então, respondendo à sua pergunta, eu sou um rato de sebo, até porque a questão cultural a gente acha muita coisa, etc. E de repente eu me deparei com cerca de 100 anúncios coloridos desse período. E foi em cima disso que nós fizemos o livro. A qualidade, a produção em si está excepcional. Isto é fiel ao almanac da época? A capa, sim, nós fizemos a questão de reproduzir exatamente uma capa como era na época, e a reprodução, obviamente, nós contamos com os recursos gráficos de hoje, que são mais avançados do que o de antigamente. O trabalho todo de pesquisa e a coautoria desse trabalho é do Paulo César Goulart, e a segunda grande questão é que nós teríamos material para fazer mais volumes e que nós, até por questão de volume de obra, etc., nos conservamos nos 40 anúncios de empresas brasileiras, algumas das quais, diga-se de passagem, perduram até hoje, existem até hoje. Você deve ter feito um trabalho, uma discussão em cima dessas peças todas e muito provavelmente tenha sido procurado por alguns outros profissionais de agências a respeito desse pós-lançamento. Como é que esse mercado recebeu a obra? Muito bem, extraordinário. E é interessante perceber o seguinte, quer dizer, o nosso trabalho não se resume ao que eu chamo de pesquisa na internet. Qual seja, a maioria das pessoas responderam dizendo, puxa, mas eu não conhecia isso. Esse é um prazer grande. Na medida em que você tem a receptividade e o desconhecimento e o reconhecimento de que você efetivamente está gerando conteúdo novo. Agregou valores. Agregando valor no século XIX. Isso para mim é extraordinário. No caso do Almanac Lemaire, ou Lemaire, ele foi o almanac de maior longevidade do Brasil. Ele durou exatamente 99 anos. Lembrando que em 1844, a imprensa brasileira começa em 1808 com a chegada da família imperial. Então, se você pensar do ponto de vista de longevidade, de importância, de relevância, é uma obra extraordinária para a história do Brasil e
para a história da comunicação. Como é que ele pode ser adquirido pelas universidades, pelas bibliotecas? Essa é uma boa notícia que eu trago. Ele não pode ser adquirido porque ele tem um acesso livre. Nós criamos, além da versão impressa, um e-book. Os estudantes, professores e a população em geral interessada têm acesso gratuito através do site da ESPM. Geraldo, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Instituto Cultural da ESPM. Muito obrigado, eu que agradeço a mais uma vez vir aqui, é sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima.